Você já se viu em algum momento da sua vida onde você se encontrou completamente sozinho? Parece que você olha para os lados e de repente é como se você não visse mais ninguém. Parece que todos desaparecem, né, à sua volta e você está ali simplesmente sozinho. E assim, na nossa vida, né, na nossa vida cristã, nós nos acostumamos às vezes a estabelecer. Na nossa vida cristã, nós nos acostumamos muitas vezes a estabelecer pessoas como referência, né? É muito comum isso, a gente ouve pessoas falar, né? Ah, fulano é uma referência para mim, né? Cicrano é como uma referência para mim. Isso é muito comum de ouvir, né? E muitas vezes, de fato, assim, acredito que o próprio Deus, ele coloca pessoas em nossa vida, né? Para que nós possamos crescer espiritualmente, né? Para que nós possamos amadurecer. E isso é bom, e é muito bom ter alguém assim, né? Mas também existem momentos da nossa vida onde parece que, de fato, todos desaparecem. E também aconteceu muito, né, esse ano de 2024, foi um ano muito marcado por escândalos, né, infelizmente, onde nós vimos, assim, muitas pessoas, né, até pessoas muito conhecidas, né, envolvidos em algum escândalo, enfim, nada agradável, assim, nada louvável, né? E esse ano, particularmente, assim, foi um ano onde eu vi muitas pessoas frustradas, né, com as referências, né? E assim, o Senhor, ele falou muito ao meu coração quando eu estava estudando, né, em Marcos, no Evangelho de Marcos, aquela passagem que fala sobre a transfiguração de Jesus no monte. O texto fala, né, que Jesus, ele subiu ao monte e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E ali no monte, a palavra vai dizer que suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Hoje, né, eu compreendo que quando o Senhor nos deixa assim, né, sem ninguém por perto, na verdade, eu compreendo hoje como uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade de Deus. Aqui em Marcos fala que quando os discípulos, né, quando eles viram Elias e Moisés aparecer ali, né, no monte, eles ficaram, uau, né? Eles ficaram simplesmente boquiabertos, né, vamos dizer assim, quando eles estiveram ali frente a frente, né? Eles viram frente a frente, junto com Jesus, Elias e Moisés. E assim, se a gente for pesquisar e for estudar, quem foi, né? O que Elias e Moisés representavam para aquela geração de discípulos, né? Aquela geração ali dos discípulos de Jesus. Moisés, ele foi um grande líder, né? Então, para aqueles discípulos, Moisés era uma referência de grande líder. Já Elias era uma referência de profeta, referência de um grande profeta, na verdade, né? Elias não foi um profeta qualquer. E ali, naquela cena ali, né, no monte, quando os discípulos, eles se veem ali, né, naquela situação, eles ficam tão maravilhados, eu acho que posso usar essa palavra, eles ficam tão maravilhados ao ver Elias e Moisés, que Pedro chega a dizer: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então, naquele momento, né, quando os discípulos eles ficam, né, assim, tão entusiasmados com aquela aparição, vamos dizer assim, Pedro ele chega a dizer: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Pedro sugere, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E assim, é como se naquela hora
ele pensasse assim, nossa, que coisa incrível está acontecendo, né? Vamos ficar por aqui mesmo, não precisa mais nem a gente descer desse monte. Vamos montar 3 tendas e ficar por aqui mesmo. E o que eu acho mais incrível de tudo é que nesse momento a Bíblia diz que uma nuvem apareceu, né? A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Então, a voz de Deus naquela hora, né, disse: Este é o meu filho amado, apontando para Jesus. A voz de Deus, naquele momento, apontou para Jesus. É como se Deus dissesse assim: olha, pode aparecer quem for para você. Pode aparecer quem for nesse monte. Nesse caso, apareceu Elias e Moisés, mas poderia ter sido qualquer outra figura, né, bíblica que eles já tinham conhecimento, né, naquela época. E assim, a voz de Deus, quando ela surge, ela aponta para Jesus. E ela não só aponta para Jesus assim, esse é o meu filho amado. Vai além. A voz diz, este é o meu filho amado, ouçam-no. Tem outras traduções que falam, a ele dei ouvidos, a ele escutai. É como se dissesse assim, ó, você pode ter a referência que for, sabe? Você pode ter quem você quiser como referência. Mas Jesus é o meu filho amado. Foi ele que eu enviei a vocês. Foi ele que eu enviei para resgatá-los. Então, ouçam-no, sabe? Tipo, atente os seus ouvidos ao que ele está falando. E aí vem o mais empolgante de tudo, né? Na minha opinião, que é repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, por isso que eu iniciei falando que quando as nossas referências desaparecem, na verdade, o Senhor ele está nos dando uma grande oportunidade, sabe? Da gente focar os nossos olhos naquele que a gente nunca deveria ter tirado os olhos em nenhum momento, que é o Cristo, o Filho de Deus. Os nossos ouvidos, sabe, devem estar atentos para o que Jesus quer nos dizer. Os nossos ouvidos têm que estar atentos para o que Jesus tem a nos falar, sabe, para o que Jesus tem a nos ensinar. E assim, eu não estou aqui dizendo que não devemos ter pessoas como referências. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem momentos em que Deus ele tira pessoas de perto de nós, pessoas que muitas vezes talvez a gente pode utilizando essas pessoas como uma muleta, sabe? O Senhor ele tira esses apoios de nós. E quem é que sobra? Aquele que nunca nos deixou e aquele que nunca vai nos deixar. Jesus. Eu acho tremendo, sabe, esse texto, eu acho tremendo essa parte, né, quando eles olham ao redor e eles não veem mais ninguém, a não ser Jesus. As pessoas que Deus coloca em sua vida, ela é para um propósito. Isso não quer dizer que seja um propósito eterno. Às vezes pode ser um propósito por um tempo. Então, você precisa aprender a lidar com isso, sabe? Aprender a lidar com esse momento onde as pessoas, elas simplesmente desaparecem. Onde as suas referências desapareceram. E existem casos ainda, você pode ter se frustrado com uma referência. Você pode ter se decepcionado, né? Algo, como eu falei no início do vídeo, né? Esse ano foi um ano onde muitas coisas aconteceram. E, de fato, muitas pessoas caíram, né, vamos dizer assim, sabe? Muitas pessoas deram muitas referências, né? Fizeram coisas que não são de acordo, né, com a vontade de Deus, não são de acordo com o reino de Deus. Com certeza, né, nesse caso, muitas pessoas, né, que tinham ali pessoas assim por referência, essas pessoas se frustraram. Mas o Senhor, ele permite que isso aconteça. Eu acredito que o Senhor, ele permite que isso aconteça para que você avance no seu relacionamento com ele. É quando o Senhor tira de você os apoios, quando o Senhor tira de você aquelas pessoas em que você se apoiava, né?
em que você via de uma forma assim como se a voz daquela pessoa fosse a voz de Deus para a sua vida. Quando na verdade o que o Senhor quer é que você crie uma intimidade com Ele para que você ouça a Ele. E você não precisa terceirizar isso. Você não precisa terceirizar. Você pode ter esse relacionamento diretamente com Deus, né? O véu do templo se rasgou para isso. Foi para isso que Jesus morreu, para que nós tivéssemos esse acesso a Deus. Eu queria citar aqui um outro exemplo também, né? Sobre o paralítico no tanque de Betesda, em João 5,5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Imagina só, a Bíblia diz que esse paralítico, né, do tanque de Betesda, o tanque de Betesda era aquele tanque que de tempos em tempos, a Bíblia fala que as águas se agitavam, né, um anjo vinha e agitava as águas, e aí o que entrasse no tanque primeiro era curado de qualquer enfermidade. Você imagina que esse homem aqui, a Bíblia fala que ele havia 38 anos paralítico. E eu fico imaginando que esse homem, ele não chegou no tanque sozinho. Claro, ele era paralítico, provavelmente paralítico desde o nascimento. Ele precisou de alguém para levá-lo até o tanque. Você entende isso? Ou seja, ele precisou de alguém que o levou até o local aonde ele teria o encontro da vida dele. E às vezes é assim com a gente também. Às vezes Deus usa pessoas em nossa vida que vão nos levar até um lugar e vai nos deixar ali. Aquele homem não chegou naquele tanque sozinho. Alguém o levou ali. Alguém fez essa condução. Alguém pegou aquele homem. Aquele homem não andava. Ele era paralítico. Alguém fez, né, é mais que um favor, né? Alguém fez o favor da vida dele, de pegá-lo e levá-lo ali até aquele tanque, que foi o lugar com o intuito de que ele fosse curado da sua paralisia. E quando Jesus tem esse encontro com esse homem ali naquele tanque, Jesus olha para ele e pergunta: "Você quer ser curado?" E o homem responde: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." E é como a pessoa que levou ele até ali, levou e deixou lá, né? Como se a pessoa levasse ele e falasse: "Ó, te trouxe até aqui, daqui para frente tu te vira, né?" E nesse momento, Jesus fala para o homem: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Meu Deus! E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E, meu Deus, parece que nesse tempo nós temos muitos paralíticos espirituais. Pessoas que estão sempre esperando no outro, que estão sempre achando que será que algo vai acontecer com elas, mas através do outro, através de uma imposição de mãos, né, de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus, através de uma oração, não sei. Parece que nesse tempo, assim, é como se muitas pessoas fossem paralíticas espirituais. E elas estão ali esperando. Elas não vão por si só, sabe? Não vai por si próprio. Elas estão esperando que alguém as conduza, que alguém vá por elas. Mas no dia que esse homem tem um encontro cara a cara com Jesus, Jesus não fez muita pergunta, né? Jesus não se prolongou. Ele só olhou para aquele homem e perguntou: "Você quer ser curado?" E aí ele vai, né, dar as justificativas dele. Mas é porque eu não tenho quem me leve, eu não tenho quem ore por mim, eu não tenho quem me aconselhe, eu não tenho quem me pastoreie. E o Senhor te diz nessa hora: pega a tua maca, levanta e anda. Toma um rumo nessa vida. E para de dar desculpas. Para de achar que para algo acontecer na sua vida, Deus precisa usar alguém, que alguém tem que vir, que alguém tem que pegar na sua mão, que alguém tem que te levar, que alguém tem que te discipular. Para com isso, levanta e anda. É isso que a palavra do Senhor diz para nós. E assim, o próprio Jesus, ele nos disse em João 14, que ele não nos deixaria órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. E o Senhor estava se referindo ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Em outro texto, o Senhor se refere
ao Espírito Santo como nosso conselheiro, ou seja, nós podemos tomar conselho do Espírito Santo, nós podemos usufruir de um conselheiro que é nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus. Será que você tem usufruído disso? Você tem usufruído? E eu vejo também, sabe, que o Senhor, Ele quer discipular uma geração. Você que se sente órfão, você que se sente só, você que olha para um lado, olha para o outro e fala, eu não tenho ninguém, às vezes entro em desespero, às vezes eu quero pedir oração a alguém, às vezes eu quero conversar, tomar um conselho e parece que eu não tenho ninguém. O Senhor, Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Você já experimentou entrar para o quarto, fecha a tua porta, entra para o teu quarto e fala com Ele. Fala com Ele. O Espírito Santo está disponível para mim e para você. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso ajudador. Nós precisamos usufruir dessa presença e parar de ficar buscando pessoas. Parar de achar que a solução da nossa vida virá de pessoas. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Lá em Êxodo 16, fala que naquele momento, onde Moisés ele liberta os israelitas ali do Egito, liberta os israelitas da escravidão em que eles viviam, e ali eles precisam atravessar um deserto. Você imagina que no deserto não tem comida. O deserto é um deserto. Muitos hoje, têm enfrentado também um deserto. A Bíblia fala em Êxodo 16, eu lhes farei chover pão do céu. O Senhor falou para Moisés, olha, vocês estão atravessando um deserto, mas fiquem tranquilos. Vocês não passarão fome. Eu não vou deixar vocês passarem fome. Fui eu que tirei vocês do Egito. Fui eu que libertei vocês da escravidão em que vocês viviam. E agora que vocês estão atravessando esse deserto, eu não os deixarei com fome. Eu vou mandar pão do céu. Eu vou mandar chover pão do céu. E o Senhor estava se referindo ao maná. Mas olha só, o Senhor, Ele fazia chover pão do céu, porém, cada um era responsável por recolher o seu próprio alimento. Cada um era responsável por apanhar o seu próprio maná. E detalhe, era diariamente. O Espírito Santo está falando para nós hoje. Eu continuo fazendo chover pão do céu. Você só precisa apanhar o seu maná diariamente. Você só precisa me buscar diariamente. Você só precisa entrar para o seu quarto diariamente. Você só precisa desejar a minha presença diariamente. E o Senhor, Ele promete, eu farei chover pão do céu. E aí, lá em João 6,35, vai falar que quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. João 6,35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Entenda, aquele que crê não tem sede. E aquele que vem não terá fome. Ou seja, aquele que busca recebe o alimento, recebe o pão da vida. Então, você precisa entender isso, que você precisa se alimentar diariamente desse pão. Assim como no deserto, assim como lá em Êxodo, no deserto, o Senhor fazia chover o pão do céu, mas cada um era responsável por apanhar o seu próprio alimento. Da mesma forma é hoje. Você é responsável por sua vida espiritual. Ninguém é responsável pelo seu crescimento espiritual. O responsável pelo seu crescimento espiritual é você. Você precisa apanhar o seu pão. Você precisa correr atrás dessa presença. Você precisa se alimentar dessa presença. E eu estou falando do secreto. Do seu secreto, você e ele, apenas você e ele, mais ninguém. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E para concluir, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 28, o Senhor, Ele disse, e eis, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não disse que Ele estaria conosco
um dia sim, um dia não. Ele não falou que ele estaria com você em algumas ocasiões do ano. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias, até o findar de tudo, até que tudo se acabe. Ou seja, é uma promessa de presença eterna. Enquanto você estiver nesse mundo, enquanto você estiver aqui, e claro, depois que formos para a eternidade também. Mas a promessa para aqui é essa: eu estarei com você todos os dias, todos os dias. E ele espera que nós também estejamos com ele, né? Todos os dias. Porque se ele fala, eu estarei com você todos os dias, nós também precisamos estar com ele todos os dias. Porque se a gente não fizer esse esforço de estar com ele todos os dias, você já imagina comigo. Vai que tem alguém chega na sua casa, chega uma visita na sua casa, você não percebe que ela está ali. E ela entra, senta, e você continua fazendo suas coisas, você sai para levar os seus filhos na escola, você sai para algum compromisso e a visita tá lá, esperando que você note a presença dela ali. Você fazendo suas atividades, continuando normalmente o seu dia a dia. Você consegue imaginar isso? Eu imagino que é exatamente assim que Jesus se sente. Quando nós passamos o nosso dia sem notar a presença dele conosco. Porque é uma promessa. E o Senhor... A Bíblia fala que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele está ali. Se ele prometeu, ele cumpre. Então você imagina o Senhor vendo você no corre-corre para lá e para cá, fazendo todas as suas tarefas, sem notar a presença dele ali, sem sequer dirigir um oi. Oi, Jesus. Você imagina isso? E eu imagino que é exatamente assim que ele se sente. Quando ele nos vê, né, nessa correria do dia a dia. São tantas distrações que se a gente não se forçar, quase, vamos falar essa palavra, a Bíblia fala, o reino de Deus ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam é os que se apoderam dele. Exatamente, aqueles que se esforçam é os que se apoderam dele. É os que se apoderam do reino de Deus. Então nós precisamos sim nos esforçar. Nós precisamos, como se a gente tivesse que forçar esse momento. Não espere ter um momento livre do seu dia para você desfrutar dessa presença. Não espere ter um momento livre no seu dia para você entrar para o quarto e orar. Você precisa fazer esse momento. Hoje eu já aprendi que eu preciso sempre deixar algo para trás. Sabe? Meu marido fala: amor, se você não deixar os pratos para lavar depois, você não vai conseguir orar. Meu marido fala isso, né? Ele me impulsiona. Deixa aí, depois você volta e faz o que tem de fazer. E é verdade. Se você não deixar algo, você sempre tem que deixar algo para trás. Uma tarefa, alguma coisinha ali que você tinha que fazer. Porque você tem coisas para fazer o dia inteiro. É impressionante. O dia inteiro você tem atividades para fazer. Principalmente quem tem filho, né? Imagina. Então, assim, precisamos nos esforçar e desfrutar dessa presença, dessa companhia que está ali conosco todos os dias. Mesmo que você esteja passando por esse momento onde você se sente completamente só, não permita que isso te abale a ponto de você não identificar a oportunidade que o Senhor está te dando de crescer espiritualmente, a oportunidade que o Senhor está te dando de conhecê-lo mais, sabe? De ter mais intimidade com ele, de ouvir a voz dele da forma como você nunca ouviu. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje. E para você, e claro, eu também sou muito tocada através dessa palavra, e que o Senhor possa nos ajudar e que nós também possamos, né, pedir ajuda ao Espírito Santo. Quantas vezes eu falo: Senhor, quantas vezes eu entro pro quarto e eu falo assim: Senhor, não tô conseguindo orar, gente. Eu entro pro quarto para orar e na oração eu falo: Senhor, não estou conseguindo orar. Olha que loucura. Mas é desse jeito. Você, às vezes, até para orar, sabe? Você tem que pedir ajuda para orar. Porque às vezes você tá preocupado com alguma coisa, seu pensamento tá acelerado, não sei, alguma coisa, alguma situação. Então, assim, você pode expor tudo para ele. Você pode expor seu coração como você não expõe para ninguém. Você pode expor para ele. E é isso que ele espera que você faça. Então, eu oro para que essa palavra, ela alcance você. Para que essa palavra, de alguma forma, leve uma transformação para a sua vida. E que você não passe mais os seus dias
correndo de um lado para o outro, sem notar que existe alguém ali esperando que você note. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o próximo vídeo.